Nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre a participação do Wilson Tiro na Cabecinha Witzel na CPI da Covid ontem e depois falar um pouquinho aqui, fazer um adendo ao vídeo de ontem sobre o ex-polegar que caiu na motociata, porque são temas importantes e, onde eu percebo, estão aqui ligeiramente relacionados. Então, ontem, como eu disse, o ex-governador, ou governador cassado, ou governador impeachmentado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, ele falou na CPI da Covid, ele não estava como depoente, ele não estava como intimado na CPI, né, como testemunha, ele estava como convidado, porque ele recebeu um habeas corpus, eles são investigados também por supostos crimes que ele cometeu no Rio de Janeiro, então ele não tinha a obrigação de falar a verdade e ele poderia interromper a audiência quando bem entendesse, que foi o que aconteceu, né? Chegou num ponto ali durante a participação do Witzel que ele falou que ele não queria falar mais, né? Que ele ia interromper, que ele ia embora, então interromperam, foi menos longo do que o habitual ontem, mas alguns elementos que o Witzel disse ali são importantes para a gente poder pensar. Primeiro, sobre o que aconteceu, né? Porque toda a sessão ontem foi muito estranha, né? Foi tensa, o Flávio Bolsonaro apareceu lá para confrontar o Witzel, para defender o pai, para defender si próprio, e o Witzel também, ele estava num tom belicoso, né? Ele foi lá para atacar o governo Bolsonaro, ou seja, ele foi alguém para causar, mesmo causar o terror, e nesse sentido trouxe algumas perspectivas que certamente ajudarão a CPI a avançar. O Witzel, antes de tudo e acima de tudo, na verdade, ele usou a sessão da CPI ontem para se defender, ou seja, para mostrar a versão dele sobre os fatos e sobre o processo de impeachment que ele sofreu, que tem a ver com a pandemia, né? Então ele foi acusado ali de escândalos envolvendo a má gestão do dinheiro público nos hospitais de campanha e em contratação de empresas. Então, ele vai se justificar, ele vai dizer o que aconteceu, vai dar a versão dele do que aconteceu e tentar se descolar do bolsonarismo. Tanto o Witzel quanto o Dória foram duas pessoas que surfaram na onda do bolsonarismo, do lavajatismo, que colaram no Bolsonaro para ganhar votos. E se elegeram, né? Um governador do Rio, outro governador de São Paulo, e logo após a vitória do Bolsonaro, aos poucos eles passaram a criticar algumas posturas do presidente, até o ponto que na pandemia eles rompem definitivamente com o bolsonarismo. E assim como já falei em outras circunstâncias, né, uma vez que eles se tornam traidores, entre aspas, do Bolsonaro, a horda bolsonarista também passa a atacá-los. E daí, o Witzel, ele vem defender a ideia, que já é uma coisa que a gente falou aqui ano passado, quando começou a pandemia, que o Bolsonaro, ao criticar o lockdown, quando o Supremo emite a decisão de que o combate ao coronavírus é tripartite, ou seja, é atribuição da federação, dos estados e dos municípios, o que o Bolsonaro fez foi lavar as mãos. Tem nada a ver com isso. Os governadores e prefeitos que cuidem da situação. Porque a minha visão é outra. Só que, naquele momento, a gente já falou isso, e o Witzel também diz textualmente, que o Bolsonaro usou isso para pôr a culpa das mortes na pandemia ou dos problemas decorrentes da pandemia nos estados e municípios para pôr a culpa em governadores e prefeitos. Ou seja, o Bolsonaro não fez nada de errado, ele estava de mãos atadas, o Supremo o impediu de atuar e quem causou o estrago real foram governadores e prefeitos ao adotar medidas restritivas como o lockdown. O Bolsonaro era contra isso, porque isso causaria o colapso da economia, segundo o Bolsonaro. A gente falou também isso, foi na segunda-feira, se não me engano, como no livro do Mandetta ele conta que o Bolsonaro tinha medo do colapso econômico, caso fechasse o Brasil, e para isso ele leva ao colapso sanitário. Então, o Witzel bate nessa tecla. E de fato há poucas dúvidas de que o Bolsonaro lavou as mãos e deixou o negócio correr, né? Que ele queria mudar de rebanho, que ele queria usar a cloroquina como um remédio milagroso e que os brasileiros fossem para o trabalho e quem morrer, morreu. Então, essa é a tese do Witzel. Por outro lado, o rumo da CPI foi para rumos, sabe, estranhíssimos, né? Como eu falei, foi uma sessão tensa, foi uma coisa ali meio assim, o que está acontecendo aqui, né? O Renan Calheiros fez perguntas que aparentemente pra gente aqui não tinha nenhuma relação com a pandemia, perguntando sobre Flávio Bolsonaro, sobre acusações que o Witzel fez ao Flávio, e o Flávio queria rebater, queria retrucar, e daí vem com uma postura de miliciano, né? De tentar intimidade, tentar só, tô aqui, ó, vai falar, não sei o quê. Então, foi uma coisa meio estranha mesmo, e o Witzel agora se comprometeu a voltar na CPI, só que para participar de uma sessão em sigilo. Porque, aparentemente, ele tem coisas para contar sobre Bolsonaro, sobre milicianos, sobre Flávio Bolsonaro, sobre sabe-se lá o que, e ele não pode contar abertamente. Então, talvez jamais saibamos o que aconteceu.
Mas foi uma sessão estranha, foi uma sessão bastante tensa mesmo. É importante a gente lembrar, como eu falei, que tanto o Dória quanto o Witzel, eles são cria do bolsonarismo também, né? Eles são ali um produto desse momento. O Witzel foi alguém que quebrou a placa da Marielle e depois quer usar o nome da Marielle na CPI para mostrar como eles estavam enfrentando o Bolsonaro. Ou seja, é uma situação complicada ali e a gente não pode esquecer de onde surgiram essas criaturas. Já o segundo tópico de hoje, como eu falei, eu quero fazer um adendo ao vídeo de ontem sobre o ex-polegar que caiu na motociata. Estava participando da motociata, caiu e se quebrou lá, né? Lesionou algumas vértebras e depois ele reclamou do ódio que ele recebia na internet, pessoas desejando a morte ou desejando que ele ficasse paraplégico. E daí eu falei que eu acho isso trágico, né? Eu acho deprimente que as pessoas agem desse modo, e muita gente escreveu aqui, muita gente, mas muita gente mesmo, dizendo que eu não tenho empatia para essas pessoas. E, sinceramente, esse é o tipo de vídeo que tem que gravar a cada, sei lá, 6 meses, a cada 10 meses tem que gravar esse vídeo de novo, porque as pessoas simplesmente não conhecem o que eu falei anteriormente ou não querem entender também, não sei o que acontece. Mas ninguém falou em empatia aqui. Eu não falei em empatia e não me recordo de ter usado essa palavra em nenhum momento. O que eu estou falando aqui, gente, quando eu falo sobre comportamentos, sobre posturas que a gente adota em relação a adversários políticos, ou mesmo a bolsonaristas, ou ex-bolsonaristas, como Witzel ou como Dória, não tem nada a ver com empatia. Não tem nada a ver com o perdão dessas pessoas. Não sei nem sequer termos que eu utilizo. Tem a ver com ética, com comportamentos éticos. Tem a ver com filosofia. Tem a ver com o uso racional do ser humano, nós seres humanos, né? Supondo que todo mundo assistindo aqui seja ser humano, sei que tem alguns gatos que me assistem também. Todos nós seres humanos temos a capacidade racional de pensar, refletir sobre o mundo, refletir sobre nossos comportamentos e agir de modo ético em relação aos outros. Então isso aqui não tem a ver com empatia, com gostar de fascista, com tratar bem fascista. Não é isso. É um modo como a gente quer atuar para que a gente crie, através dos nossos atos, uma sociedade melhor para nós e para os outros. É isso que é a ética. Quando as pessoas perguntam, né, para que serve a filosofia, serve para isso também, para que a gente possa estabelecer códigos de conduta para poder lidar com o mundo e com os outros. E para isso aqui, para avançar nesse assunto, eu vou pôr 2 frases que não são minhas, porque senão dá a impressão que o Henry é o bonzinho, o santinho, que quer ditar aqui, cagar regra para os demais. Não é isso. Eu vou pôr para vocês aqui primeiro uma fala do Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai e que é um símbolo das esquerdas latino-americanas. Vamos ouvir o que o Pepe Mujica, que ficou preso 14 anos no Uruguai, preso político, diz. Eu tenho mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador. E o ódio nos destrui. E depois do Mujica, eu quero ler para vocês uma frase que está num texto publicado aqui pelo Emicida, na revista Piauí, diz o seguinte, frase do Mandela. O Mandela, que foi alguém que ficou 27 anos preso na África do Sul, preso político também, assim como Mujica, e ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Como eu falei, nesses 2 casos, Mujica e Mandela, são pessoas que tinham todas as razões. Elas viveram coisas que nós aqui não imaginamos. Ou espero que vocês não imaginem, porque eu nunca fui preso político, nunca sofri tortura, então coisas que nós não imaginamos. Pessoas que teriam todas as razões para odiar e para querer vingança. Porque esse é o espírito. Quando você acha que alguém que caiu num acidente, numa passeata para Bolsonaro tem que morrer ou ficar paraplégico, isso aqui é vingança, isso aqui não é
sabe, punição, isso aqui não é, sabe, condenação porque cometeu algum tipo de crime ou algum tipo de ato condenável. Isso aqui é vingança, que você quer que as pessoas sofram. Você quer que, bem, eu sofri na pandemia, perdi parentes, eu quero que os outros percam parentes também, ou sofram ou morram. Isso aqui é vingança, isso aqui é revanche. Isso aqui não é restauração da harmonia ou da ordem. Isso aqui é querer que o outro sofra aquilo que eu sofri. Então, você tem duas pessoas que poderiam ter todas as razões do mundo para desejar a morte, o sofrimento de quem fez com que eles sofressem, com quem matou companheiros deles. Tem todas as razões. O Mujica e o Mandela. Pessoas que poderiam pregar o ódio e pregar a revolta e pregar a indignação e pregar a tortura dos demais. Teriam todas as razões para fazer isso, mas não fazem. Por quê? Porque aqui a gente entra em questões éticas, não são questões emocionais. Porque na emoção todos nós nos indignamos. Eu me indigno. Eu fico puto às vezes, eu fico revoltado. E isso aqui é um mecanismo irracional nosso. A gente sofre algum tipo de injustiça, ou a gente vê algum tipo de injustiça, dispara, né? Sai um gatilho de um mecanismo irracional. Só que nós não somos apenas irracionais, nós também somos racionais. E a gente pode tentar compreender aquela situação e como a gente se comporta para que essa situação não seja perpetuada. Porque se a gente agisse, operasse apenas com base no ódio, apenas com base na vingança, apenas com base na retaliação, nenhuma guerra na história humana teria acabado. Um país invade outro país. Você vai lá, as pessoas matam parentes, matam irmãos, matam maridos, matam filhos das pessoas. E dessas pessoas que sofreram esse ataque, eu quero vingança. Eu quero matar os pais, filhos, primos, parentes dessa pessoa também. E isso vai num ciclo perpétuo. Em algum momento na guerra, as pessoas compreendem que a destruição foi tão devastadora que já não dá mais. Já não dá mais. Aquele ciclo de destruição, de morte, de ódio tem que parar. Então, põe uma pedra. Parou, acabou. Vamos fazer aqui um armistício, um cessar-fogo, acabou. Não dá mais. A lógica irracional é a da destruição perpétua. É continuar. É olho por olho, dente por dente. Continue. Vamos continuar aqui na morte, na destruição. É o que acontece, por exemplo, em alguns países com guerra civil, que estão há 30, 40 anos em guerra civil. Porque não há essa compreensão da magnitude do estrago da destruição e tem que parar. Acabou, não dá mais. Mas em grandes guerras, por exemplo, você tem essa compreensão. Já deu. Já esgotamos nossos recursos, já esgotamos recursos humanos, muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, não dá mais, tem que parar. Com exceção da guerra total nazista, né? A guerra total nazista foi isso, né? Eles estavam perdendo a guerra e daí você tem lá Goebbels, Hitler convocando os alemães para ir para uma guerra total, até o final, até morrer o último alemão. Mas geralmente as guerras acabam com cessar-fogo, não dá mais, acabou. A gente tem que parar. E ainda falando sobre a Alemanha, já que a gente fala sobre fascista, né? Perdoar fascista, ter empatia pro fascista, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha havia um clamor, em parte, para punir os nazistas, para punir os colaboracionistas, para punir quem apoiou o regime, e havia um segundo princípio, que na verdade era ético, e não apenas ético, mas pragmático também, de pôr uma pedra em cima disso, né? Vamos desnazificar o país, ou seja, do mesmo modo como diz o Mandela ali, as pessoas aprenderam a odiar umas às outras, vamos tentar curar essas feridas e ensinar as pessoas a suportar umas às outras, pelo menos, né? A tolerar a existência das outras. Então, na Alemanha, houve um trabalho de destruição da ideologia nazista, para que as pessoas que eram nazistas ou apoiadoras começassem a perceber que aquilo ali era errado. A gente não tem estatísticas precisas de qual era o percentual dos alemães que apoiavam o nazismo, mas a gente sabe que uma grande parte dos alemães concordavam com várias pautas do nazismo. Então, era preciso que essas pessoas, em vez de ser punidas, claro, a gente fala de, em parte, criminosos de guerra. Criminosos de guerra foram punidos, foram mortos. Eles foram condenados à forca. O tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg foi isso. Foi pegar lá os criminosos de guerra e condená-los à morte. Condená-los à prisão perpétua. Ou seja, pessoas que cometeram crimes de guerra é uma coisa. Colaboracionistas, pessoas que participaram do governo nazista, pessoas que apoiavam a ideologia nazista, elas não foram punidas. Por quê? Por que não foram punidas? Se a gente pensar que, vamos supor que 60% dos alemães concordassem com pautas nazistas. Integraram os escalões burocráticos do governo, integraram a ideologia, propagaram a ideologia, convenceram as pessoas de que o Hitler era um bom líder. O que você faz com essas pessoas? Acabou a guerra. O que você faz com quem colaborou com o regime nazista? O que você faz com essas pessoas? Mata também? Prende essas pessoas? Condena-as à vergonha perpétua? O que você faz com essas pessoas? Então a decisão que foi feita no governo posterior, né, no governo alemão depois do fim da guerra, foi de anistiar certas pessoas
e seguir adiante. Porque essas pessoas, esses colaboracionistas, eles eram os pais, eles eram os avós dos alemães, as mães, as primas, as irmãs, os tios, e também eram os professores, eram os médicos, eram os cientistas, eram os engenheiros, eram os juízes, advogados, eram pessoas que estavam em todos os níveis da sociedade, em todos os escalões, em diferentes profissões, e que se você resolvesse condenar todo mundo à prisão, por exemplo, simplesmente dissolveria a estrutura social alemã. Como você prossegue nesse tipo de situação? E aí vem não a irracionalidade, não o comportamento de retaliação e vingança, mas o comportamento racional. Vamos pensar aqui como a gente reconstrói, como a gente restaura a sociedade. Isso não tem a ver com ser bonzinho, com empatia, com gostar do fascista. Isso tem a ver com questões práticas de como a sociedade se regenera. Porque a crise da democracia que a gente fala tanto hoje não é apenas uma crise política, não é apenas uma crise, sabe, da classe política. É uma crise ética também dos cidadãos, de pessoas que não enxergam mais o opositor político como um adversário político autêntico, genuíno e que tem direito de participar do debate, mas como um inimigo a ser destruído. O bolsonarismo é isso. O bolsonarismo é um movimento político que enxerga todo mundo contrário como inimigos a serem destruídos. E isso vai levando a essa escalada do ódio, porque quem é vítima do ódio acha que o único modo de reagir a isso é através do ódio também. E daí vai demonizando os outros grupos políticos. E assim você tem uma série de grupos, grupelhos, inflamados, enfurecidos, revoltados, querendo a morte dos outros. E não há a possibilidade de uma restauração social da civilidade desse modo. Não é possível que a gente possa pensar num futuro próximo melhor para o Brasil com todo mundo se odiando. Isso não é emocional. Isso não é eu quero assim. Isso é ético. Quando, por exemplo, Moisés, segundo a Bíblia, recebe o código da lei de Deus, os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso não quer dizer que quando veio aquele código de lei, que o assassinato, o roubo ou o adultério acabariam. Não, continuariam. Só que ali tinha um código de conduta, um código ético, racional, porque vem de Deus, racional para que as pessoas pudessem conviver entre elas, para que elas pudessem ter algum tipo de convivência harmônica. Os códigos de lei, os códigos de conduta, os códigos morais, eles servem para isso, para que a gente possa estabelecer racionalmente um modo de convivência minimamente harmonioso entre as pessoas. E a resposta não deve ser irracional. É claro que a gente sente, como eu falei, a vontade de ser um cacete num fascista. Mas isso não é racional, isso é irracional. E a filosofia, como eu falei, ela se propõe a dar respostas racionais sobre o mundo. E a ética, como campo da filosofia, também vem nesse sentido. Como a gente se comporta. Pense, por exemplo, aqui numa analogia. Na ciência, um cientista pode facilmente conceber ou manipular um vírus em laboratório. Falando de vírus, agora pandemia. Conceber um vírus em laboratório. Pensar numa arma biológica, por exemplo. Ele pode fazer isso, nada o impede de fazer isso. Ele pode manipular um vírus para causar morte de milhões de pessoas. Mesmo se ele não tiver o objetivo de fazer isso na prática, mas ele pode ali, um experimento, vou manipular esse vírus aqui. Só que é ético fazer isso? É racional fazer isso? É uma conduta que a gente valoriza numa sociedade? Não é. E é do mesmo modo como os comportamentos entre as pessoas, esses atritos entre as pessoas. A gente pode agir desse modo? Claro que pode agir desse modo. Tanto que as pessoas agem desse modo, Se insultando, se atacando, sabe? Querendo a morte dos outros. A gente pode agir desse modo, as pessoas agem desse modo. Só que é racional fazer isso? Isso contribui de algum modo para o debate público? Isso contribui de algum modo para a convivência entre as pessoas? Não contribui. E aí cabe a cada um de nós aqui saber qual é o papel que a gente quer desempenhar nessa restauração, nessa reconstrução da sociedade. Qual o papel que a gente quer exercer? É o papel de propagação do ódio, de contribuir para a destruição, para a decomposição do sistema? Tem pessoas que agem desse modo porque elas querem realmente a decomposição do sistema, mas esses são outros 500. É como a gente quer proceder? A gente quer ser mais um elemento nessa corrosão democrática? Ou a gente quer ser o elemento racional, considerado, que pensa eticamente para tentar reconstituir o que está sendo destruído? São escolhas que a gente tem que fazer todos os dias. São escolhas que, quando eu vou gravar um vídeo aqui, no tom que eu vou falar, eu tive que decidir.
Se eu vou pregar o ódio contra alguém ou se eu vou tentar mostrar que a saída é racional. Tem que ser racional. Porque senão a gente leva a uma destruição total. Não tem a ver com empatia nenhuma, gente. Perdão, não é isso. Não é perdoar a Witzel, não é perdoar a Dória, não é perdoar qualquer um que tenha participado desse projeto. É compreender racionalmente para onde a gente quer ir. E aí você tem que dar resposta. Para onde você quer ir?